Governador com coragem e amor. Junto a ele caminhou Luiz Costa, amigo de confiança e companheiro de jornada. Hoje ele vem aqui compartilhar conosco palavras que guardam história e sentimentos que atravessam o tempo. Com vocês, eu entrego a palavra ao senhor Luiz Costa, que ela nos inspire e nos faça sentir orgulho da nossa terra. Ai, Gilberto, quanta saudade. Eu fui seu secretário, sim, mas eu também fui seu confidente, seu escudeiro de batalha. E se alguém vier a mim me perguntar se valeu a pena, eu digo que servir a um homem como aquele foi mais que um trabalho, mais que um dever, foi missão. Mestrinho não era apenas o governador. Ele era o próprio Amazonas em carne, osso e coração. Ele conhecia cada igarapé, cada voz do povo como se fosse parte da sua própria alma. Tinha aquele jeito firme, quase impossível, mas ele era movido por um amor genuíno por esta terra. E eu apenas carregava os papéis, as agendas e os segredos e os sonhos que ele plantava. Eu lembro como se fosse ontem, o dia que ele anunciou o projeto para interiorizar o progresso. Ele ia levar luz, escolas, educação, a lugares que só haviam canoas e esperança. Ele me olhou com aquele olhar decidido e me disse: Luiz, isso aqui vai mudar tudo. Eu vi, eu vivi e eu servi. E hoje eu posso dizer que eu faço parte de algo maior, de algo que a história, que o tempo não consegue apagar, até porque está marcado nos muros das escolas, nas margens dos rios e de quem cruzou com Gilberto Mestrinho. Servir a ele foi uma história, mas não qualquer história, foi uma história de H maiúsculo. É isso. O ciclo da borracha havia chegado ao fim, deixando Manaus em decadência. E foi nesse cenário que surgiu um jovem político com visão de desenvolvimento. Aos 27 anos, Gilberto Mestrinho assumiu a prefeitura de Manaus, de 8 de abril de 1956 a 30 de março de 1958, tornando-se um dos prefeitos mais jovens do Brasil. Durante esse breve, mais marcante mandato, ele destacou-se por modernizar a administração pública e transformar a infraestrutura da cidade. Investiu na aplicação do abastecimento de água, pavimentação de ruas e na urbanização dos bairros carentes, criando bases sólidas para o futuro desenvolvimento de Manaus. Sua atuação como secretário de Economia e Finanças foi fundamental para atrair os primeiros investimentos que projetaram a capital amazonense à modernidade. Em 1959, Gilberto Mestrinho foi eleito a governador do Amazonas. Seu primeiro mandato foi marcado pela criação de incentivos para a Zona Franca de Manaus, atraindo indústria e gerando empregos. Ele também investiu na construção de estradas e na ampliação da educação e da saúde. Em abril de 1964, Gilberto Mestrinho teve seu mandato cassado pelo regime militar. Ele foi acusado de ser um opositor do novo governo e foi forçado a deixar o Amazonas e se exilou no Rio de Janeiro. Durante anos, enfrentou dificuldades e buscou novas formas de voltar à vida pública. Seu legado permanece na Zona Franca
organização do povo do interior, ensinando a história exemplo de perseverança e compromisso com o desenvolvimento da região. Amazonenses, companheiros e companheiras deste Amazonas que tanto amo, ao olharmos para trás, vejo uma história repleta de suor, lágrimas, conquistas e, sobretudo, uma fé inabalável no potencial desta terra. Nascido sob o canto dos rios e o sussurro da floresta, percebo desde cedo um legado de um povo batalhador que nunca deixou sua história morrer, apesar das adversidades. Lembro-me de um tempo onde a borracha um dia sustentava nossos sonhos, já não alimentava um povo sedento por dignidade e moradia. Foi nesses cenários difíceis que me tornei professor, ensinando os jovens o saber que nos faria renascer. Ensinava português, história e geografia, pois acreditava que o conhecer de nossas terras é o primeiro passo para edificar o futuro. Me tornei prefeito muito cedo, muito jovem até que os velhos políticos que comandavam a nossa capital, nossa cidade, desacreditavam de mim, achavam que eu era inexperiente no jogo político, que eu não saberia governar vocês, servir principalmente os seus interesses. Mas eu provei a eles que estavam errados. Ao andar pela cidade, vi as ruas decaídas naqueles tempos. Era uma tristeza imensa ver a nossa cidade daquele jeito. Pavimentei as principais vias, estabeleci abastecimento de água a todos. Lares antigos que eram abandonados agora se tornaram dignos de se viver fielmente. Assumi um desafio ainda mais grande, de não só transformar a cidade, mas sim um estado completo. Porque o Amazonas não é só o Manaus, mas sim todo o seu povo. Trouxe incentivos para a Zona Franca de Manaus, trazendo aquelas indústrias que trouxessem progresso e trabalho ao meu povo. Investi em obras públicas, em saúde, educação, em idade para todo mundo. E assumi também o desafio da desinstalação da cidade flutuante. Não para expulsar aqueles que viviam lá, mas sim para trazer um lar digno a eles se viverem, uma nova esperança. Mas, meus amigos, meus irmãos e companheiros, a vida política por vezes nos traz difíceis provações. Em 1964, no ano do golpe contra aqueles que lutavam para a democracia, fui forçado ao exílio longe da minha terra. O distanciamento não foi só geográfico, mas foi emocional, porque eu sabia que eu ainda tinha um dever a ser cumprido a vocês. Mas, apesar dos dias, minha fé que eu iria voltar ao meu povo e continuar a obra que eu comecei. Podem ter me tirado dos rádios, dos jornais daquele tempo, mas nunca tiraram meu nome na mente de vocês. E com o tempo, com a fé inabalável e esperança renovada, voltei para o Amazonas e, confiado novamente a vocês, eu governei o nosso estado. E mais tarde, servi como senador no nosso Amazonas para proteger os nossos interesses, a nossa Zona Franca de Manaus e os projetos sociais florescessem, não só para a capital, mas todo o interior amazônico. Naqueles tempos, quando eu voltei,
Eu fiquei extremamente agradecido aos meus apoiadores que sempre estiveram junto comigo. Sou extremamente grato a todos que confiaram a mim por todos esses anos. O Amazonas se modernizou, ele se desenvolveu. Nunca se houve um estado brasileiro que mais cresceu sob meu mandato. E é com grande prazer que eu convido a todos a continuarem esse trabalho, porque o Amazonas é infinito, seja a luta, o soro, todo mundo faz sua parte. Que as futuras gerações que se encontram aqui venham entender os esforços de nossa época e venham construir um Amazonas ainda melhor para todos. Meu povo, muito obrigado.